O senador Flávio Bolsonaro voltou a criticar as condições de prisão de Jair Bolsonaro, detido na sede da Polícia Federal em Brasília. O filho do ex-presidente declarou que a situação imposta ao pai é mais dura do que a enfrentada por traficantes e integrantes de facções criminosas. Em uma entrevista, Flávio revelou o motivo de Bolsonaro recusar-se a aceitar a comida da prisão fornecida pela Polícia Federal. Cara, na verdade, a gente não tem muita informação em tempo real, porque o tratamento que tem sido dado a ele não se dá nem a traficante de droga, chefe de facção criminosa. A gente fica sabendo por um parente da Michelle, na verdade, que vai lá levar as refeições para ele. E aí, dependendo do policial que está ali no plantão, dá uma informação mais precisa ou uma informação mais genérica, tipo assim, quando o cara está de mau humor, ele fala, sem alteração, e pega a comida e leva lá para o presidente, porque ele não se recusa a consumir qualquer coisa de comida e bebida que é fornecido lá dentro de onde ele está, não por causa dos policiais, mas que ele tem uma desconfiança da origem disso. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, reforçou o protocolo de visitas vigente. Bolsonaro só pode receber familiares em dias e horários definidos mediante autorização prévia. E cada parente tem direito a uma única visita semanal de até 30 minutos, sob supervisão da Polícia Federal. Moraes autorizou que Laura Bolsonaro, filha caçula do ex-presidente, visite o pai na superintendência da PF por meia hora na próxima quinta-feira. Como é menor de idade, ela deverá ser acompanhada da mãe, Michelle Bolsonaro. Moraes também liberou uma visita de 30 minutos para Carlos Bolsonaro em horários separados. Além disso, o ministro cadastrou 3 pessoas para entregar refeições ao ex-presidente. A defesa de Bolsonaro pediu autorização para que ele seja avaliado por um cardiologista e um fisioterapeuta. O pedido foi feito após o vereador Carlos Bolsonaro relatar que o pai sofre de doença arteriosclerótica do coração e estenose das carótidas, quadros que aumentam o risco de infarto e AVC. Moraes ainda vai decidir sobre o pedido médico. Às 7h02 no horário de Brasília, Berenice Leite, muito bom dia para você. Seja bem-vinda ao Jornal da Oeste, primeira edição. Sempre muito bom tê-la conosco. Começo perguntando a você, aliás, trazendo uma informação adicional para sua análise também. A própria chefia da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal enviou um ofício ao Corpo de Bombeiros pedindo celeridade no atendimento médico ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso haja necessidade. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Daniel. Bom dia a toda a nossa audiência. O tratamento que o ex-presidente Jair Bolsonaro vem recebendo na prisão é desumano. Primeiro que nós estamos falando de um ex-presidente da República. Dadas as condições de outros ex-presidentes que também já foram presos, isso é inédito. Vamos lembrar, inclusive, que o ex-presidente Fernando Collor de Mello, nesse momento, cumpre uma prisão domiciliar, pois teria alegado ali algumas comorbidades, entre elas ali até mesmo alegado uma possível síndrome do pânico, e por este motivo teve o benefício. Lembrando que ele é acusado e condenado por crimes de corrupção, crimes que envolvem ali danos ao erário público. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro está nesse inquérito, nesse julgamento, condenado a mais de 27 anos de prisão, praticamente uma pena perpétua, dada a idade dele, já são 70 anos, e é por isso que a defesa vem reforçando a necessidade desse deslocamento, no caso do Corpo de Bombeiros, de quem irá ali fazer o resgate, o SAMU, em momento em que ele passa mal, e ele passa mal praticamente todos os dias, diariamente, tem crises agudas de soluço em fator da facada, do atentado que sofreu em 2018. E é como eu disse, um tratamento desumano. Não à toa, a defesa também, os advogados de Jair Bolsonaro, mais uma vez entraram com um pedido para reverter essa prisão, para que ele cumpra, melhor dizendo, essa pena em prisão domiciliar. Até porque é uma questão humanitária, As condições nas quais ele está ali, e a família também sem notícias, isso acaba sendo uma tortura, uma tortura psicológica. E ainda ontem, Daniel, eu tive a oportunidade de entrevistar o deputado Osmar Terra, que já foi ministro. Ele é médico e já foi ministro no governo Bolsonaro, é um aliado, um amigo do ex-presidente, e ele reforçou a necessidade de Jair Bolsonaro ter um acompanhamento ali dos médicos, de toda a sua equipe médica. E esses exames que foram solicitados,
do cardiologista e do próprio fisioterapeuta, justamente por conta da idade dele também. Então, nós temos aí 2 agravantes. O primeiro, as complicações em fator do atentado que sofreu, que quase tirou a sua vida em 2018, mais de 8 cirurgias de 2018 até os dias de hoje, salvo me engano, 10 cirurgias feitas, né? E o segundo fator é a idade, né? No entanto, o ministro Alexandre de Moraes demora a responder e, quando responde, traz negativas. A gente fica muito preocupado, claro, porque esta não seria a primeira falta de respostas do ministro Alexandre de Moraes, que acaba ali, de certa forma, prejudicando e até levando um dos condenados do 8 de janeiro à morte. Vamos lembrar aqui que com Clezão foi desse jeito, foram quase 2 meses esperando o parecer do ministro Alexandre de Moraes, e é claro que a família de Bolsonaro, nesse momento, fica preocupado com o que pode acontecer. A propósito disso, que nós estamos conversando agora contigo, Berenice, nesse mesmo despacho em que autoriza o cadastramento aí dessas pessoas que são responsáveis, são 3 pessoas, dentre elas o cunhado, irmão de Michele Bolsonaro, por fazer a entrega dessas marmitas na Superintendência da Polícia Federal. Moraes também determina a fiscalização desses itens. A gente vai colocar na tela para você que nos acompanha aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Defiro ainda o cadastramento das pessoas indicadas no documento, responsáveis pela entrega de alimentação especial a Jair Messias Bolsonaro. Cita aí alguns nomes e ali em negrito diz: o horário da entrega será fixado pela Polícia Federal, que deverá fiscalizar e registrar o que for entregue mediante termo de responsabilidade a ser assinado pelos entregadores, Berenice. Pois é, Daniel, para que tudo isso? A gente fica se perguntando, né? Qual que é a desconfiança do ministro Alexandre de Moraes para colocar uma fiscalização dessa, até mesmo na marmita que o ex-presidente ali vai consumir? Será que ele acha que os assessores ou a família vão colocar algum tipo de lima, de serra dentro dessa marmita para que o ex-presidente possa serrar algum tipo de grade ou de janela e fugir, passar por todo o policiamento de dentro da Superintendência da Polícia Federal? Olha, eu conversei com muitos parlamentares desde a semana passada e eles falam de forma unânime. Isso aí é mais uma forma de tentar humilhar o ex-presidente. Assim foi também com a falta de necessidade de usar aquela tornozeleira eletrônica, já que havia um forte esquema de segurança, agentes penitenciários o vigiando ali dia e noite enquanto cumpria a sua prisão domiciliar. E é como o senador Flávio Bolsonaro disse, Daniel, nem mesmo traficantes, criminosos, né, de diversos crimes da mais alta periculosidade estão recebendo esse tipo de tratamento. Semana passada, por exemplo, a dama do tráfico, nós noticiamos aqui no Jornal da Oeste, teve o benefício concedido pela Justiça para poder cumprir uma prisão domiciliar. Ela que já é uma condenada a mais de 10 anos de prisão, e esse benefício foi concedido a ela sob a justificativa de que ela é mãe, de que ela precisa ficar com os seus filhos. Ora, ela não teria ninguém responsável, uma avó, uma tia que poderia ficar com os filhos? Tudo bem. Então, que seja feito assim, mas que essa jurisprudência aconteça em demais casos, porque nós estamos, sim, falando de uma pessoa, né, que tem um histórico de criminalidade, que afeta pessoas por causa do tráfico de drogas, e isso envolve outros crimes também. Então, fica esse questionamento. Por quê? Né? Com o ex-presidente Jair Bolsonaro, nós estamos tendo toda essa rigidez, esse endurecimento, como se ele oferecesse algum tipo de risco à sociedade. Aliás, ele oferece mesmo, mas do ponto de vista político, Daniel. E é por isso que ele hoje está preso, sem poder conceder entrevistas, sem poder, claro, aparecer nas redes sociais. Querem calar o ex-presidente, porque isso, ao que tudo indica, e é isso que o cenário se desenha, querem tirar ele do jogo político, extirpá-lo, né? Assim como já vimos algumas autoridades falando, temos que extirpar o bolsonarismo. E assim estão fazendo, tentando tirar de todo e qualquer tipo de holofotes o principal líder, o maior líder da direita aqui no nosso país. Daqui a pouco a gente vai falar ainda muito sobre
É isso aqui, Berenice, mas lembrando que há pouco eu trouxe essa informação de que a própria chefia da Superintendência da Polícia Federal no DF enviou esse ofício ao Corpo de Bombeiros falando sobre a saúde de Bolsonaro, pedindo celeridade no atendimento médico ao ex-presidente, caso haja necessidade. E nesse mesmo pedido, Berenice, e você que nos acompanha, a PF diz que o motivo é justamente o quadro de saúde do ex-presidente, que tem apresentado crises de soluço e vômito. A condição, obviamente, Berenice, a condição, ela é sequela daquele ataque à faca sofrido por ele durante a campanha eleitoral de 2018, razão pela qual o filho de Jair Bolsonaro, nós escutamos há pouco o senador Flávio Bolsonaro falando exatamente sobre isso, que o tratamento que tem sido oferecido, que a situação imposta ao pai, ela disse, ele é mais dura do que a enfrentada por traficantes e integrantes de facções criminosas. Isso vai ao encontro do que você disse há pouco, não é, Berenice? Pois é, Daniel, e como você citou, eu queria pegar esse ponto que você muito bem destaca em relação ao atentado sofrido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O que aconteceu com o Adélio Bispo de lá para cá? Ele está na iminência, inclusive, de poder voltar ao convívio da sociedade, né? Vai passar por um exame que, se atestar que ele está em condições psicológicas ok, digamos assim, ele pode voltar ao convívio da sociedade. Então, assim, é muito fácil, né? Você vai lá, comete um atentado de morte contra um candidato que depois se tornou presidente da República e ele simplesmente cumpre uma pena num hospital psiquiátrico, quer dizer, não ficou nem entre ali criminosos, bandidos, que realmente são perigosos, ficou até num tratamento muito bom, digamos assim, num hospital psiquiátrico, né? E agora faz exames periódicos, quer dizer, não cumpriu a sua pena como deveria ser. Então, assim, os advogados que fizeram a defesa, inclusive, de Adélio Bispo, têm uma história muito nebulosa aí que não foi sequer investigada, né? Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornou presidente, que quis reabrir o inquérito para, de fato, fazer uma investigação efetiva, porque inicialmente nós tivemos um inquérito muito mal investigado, em menos de 30 dias o processo foi arquivado, né? As investigações foram arquivadas em menos de 30 dias, tudo muito estranho. E aí agora a gente está vendo que o Adélio Bispo corre ali uma séria chance de voltar para o convívio da sociedade e seguir a sua vida normalmente. Semana passada, os advogados que o defendem foi pedido ali para que fizesse uma quebra de sigilo, que até hoje, né, isso já deveria ter sido feito, para saber de onde veio os depósitos, de onde vieram esses depósitos dos honorários desses advogados caríssimos, que em média cobram R$150 mil por honorário. Então, assim, a gente percebe que há uma blindagem deste homem, deste potencial assassino, que foi condenado e que agora, menos de 10 anos, já pode estar de volta aí às ruas, né? Se bem que acho que ele é praticamente um arquivo vivo para o sistema, para aqueles que podem estar envolvidos, os mandantes, que isso não foi nem sequer investigado, há um interesse de que ele permaneça preso. Então, para a própria vida do Adélio Bispo, acho que seria interessante que ele continuasse ali guardado. Certamente algum tipo de acordo pode ter sido feito, mas isso nunca saberemos, pelo menos por enquanto. Enquanto a gente depender desse sistema judiciário falho e dessa polícia que não investiga, que atua praticamente como se fosse um Gestapo, né, do presidente da República, é isso que a gente vai continuar vendo. Inclusive, e aqui finalizo o meu comentário, vamos lembrar que José Dirceu falou sobre uma facada mal sucedida. Para quem é bom entendedor, meia palavra basta.